Quantas vezes você viu questões com os números romanos, os famosos risquinhos, e já te deu aquele frio na barriga, aquele medo por não saber responder a questão? Pois neste vídeo eu vou te ensinar, eu vou te explicar algumas questões que são bem cobradas na prova teórica do Detran com os famosos risquinhos ou os números romanos. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas valiosíssimas para você poder acertar as questões com números romanos que cair na sua prova. Mas antes de eu começar esse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. E claro, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário que eu ficarei muito feliz. A nossa primeira questão diz o seguinte: as penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Aqui é importante vocês destacarem a palavra-chave que é crime. Por quê? Se vocês forem ler as três alternativas, os três números romanos, eles são considerados infrações. Então, isso pode confundir um pouco. Então, a palavra-chave dessa questão é crime. Então, aonde que nós vamos ter crime? Então, ele vai dar para nós ali três números romanos, que é um risquinho, que é o número 1, dois risquinhos, que é o número 2, e três risquinhos, que é o número 3. É muito importante vocês fazerem a correta relação do número na hora de responder a questão. Por exemplo, no risquinho 1, nós temos sem possuir a CNH. Sem possuir a CNH, além de ser uma infração, também é um crime de trânsito. Então, vocês têm que já ficar de olho nas questões que tem um risquinho. Depois do primeiro risquinho, ou terá que ter uma vírgula, ou terá que ter a letra E, caso seja, apenas duas questões corretas, como é o caso dessa questão. Ali no segundo risquinho, que tem dois risquinhos, sem o veículo estar devidamente licenciado. O veículo não estar devidamente licenciado, ou mesmo a tua CNH ou PPD estarem vencidas há mais de 30 dias, é uma infração, mas não é um crime, e ele quer crime de trânsito. Então, vocês já vão descartar as opções que tiver dois risquinhos. E a número 3, que também está correta, sobre a faixa destinada a pedestres. Então, descartando aqui tem o risquinho 2, então vocês descartam as alternativas que tem o risquinho 2, e aí vocês irão escolher as que tem o risquinho 1 e os três risquinhos. Então, tem que ter um risquinho, a palavrinha E para separar, e três risquinhos, que no caso é a letra A, que é o que está ali em verde. Então, essa é a nossa resposta correta, risquinho 1 e 3. Aqui ele já está falando com relação à sinalização. Também temos três números romanos, só que nesse caso estão corretos o 1 e o 2. Ele sempre vai precisar ter uma separação entre os risquinhos. Ou vai ser a letra E, quando só dois estiverem corretos, ou quando tiver mais de 2, 3 ou até 4 alternativas corretas, ele vai ter a presença da vírgula, que nós vamos ver em questões aí na sequência. Então, o primeiro fala que as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Sim, com certeza, as ordens do agente de trânsito, elas vão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Então, vocês já ficam de olho nas alternativas que tiver o número romano 1. E vocês já descartam as que não tiver o número romano 1. Isso facilita para acertar a questão. 2. As indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Com certeza, as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Então, aí vocês já sabem que a resposta correta terá que ter um risquinho e também os dois risquinhos. E o 3 está errado porque fala que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Não tem. Primeiro vem o agente, depois vem as indicações do semáforo e depois as demais sinalizações. Então, nesse caso, está correto um risquinho e
2 risquinhos, e o 3 está errado. Então, todas as alternativas que tiver 3 risquinhos, vocês podem descartar. Aqui nós temos uma questão de mecânica e que também tem 3 números romanos, 1 risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Diz assim: todo condutor deve possuir conhecimentos básicos de mecânica a fim de manter o veículo sempre em bom estado e trafegar com segurança conforme preceitos da direção defensiva. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo. Então, ele quer as afirmativas, as respostas corretas. Então, o 1, né, risquinho 1, que é um risquinho só, diz que folgas no sistema de direção provocam o desbalanceamento das rodas. Não. O que provoca o desbalanceamento das rodas é andar com pneu murcho, com pneu vazio, acertar buraco, pular lombada, entre outros. Então, vocês já vão descartar as alternativas que tiver a presença do 1 risquinho. O 2 fala que a finalidade dos amortecedores é de garantir a eficiência do sistema de direção. Não, não é. Os amortecedores, eles são responsáveis pela estabilidade do veículo, tanto que molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar o capotamento do teu veículo. Então, o 2 também está errado. Então, vocês já podem descartar todas as alternativas que tiver risquinho 1 e que também tiver risquinho 2, que tiver um risquinho e que tiver 2 risquinhos. Portanto, só está correto o que tem 3 risquinhos, 1 risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos juntos, que diz que as principais razões de perda de eficiência do sistema de freios são vazamentos e nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastos. Portanto, só está correta a alternativa que tem os 3 risquinhos juntos, que é essa ali que eu circulei para vocês. Então, essa é a nossa resposta correta. Então, vocês irão procurar nas alternativas e marcar apenas a que tiver esses 3 risquinhos juntos, que significa o número 13. Então, só essa está correta. No que diz respeito à permissão para dirigir, considere, novamente, risquinho 1, 2 risquinhos e 3 risquinhos. E, novamente, ele quer a assertiva, ou seja, as respostas corretas, que neste caso serão um risquinho apenas e 2 risquinhos. Então, ele sempre vai ter que ter a presença ou do complemento da letrinha para separar um risquinho do outro, ou então, quando forem os 3 risquinhos, ele terá que ficar separado por vírgula, como nesse exemplo, um risquinho e os outros 2 risquinhos. Então, o 1 fala que ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida a permissão para dirigir, sim. O candidato que for aprovado, seja só carro, seja só moto, ou carro mais moto, A, só B ou A e B, ele vai pegar a permissão para dirigir. E a 2, que a permissão para dirigir tem validade de 1 ano, sim, tem validade de 1 ano, e durante esse primeiro ano, o candidato não poderá ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. E no risquinho 3 fala que a permissão para dirigir será cassada assim que o condutor cometer a primeira infração. Não será cassada, por isso que não está correto. Ele pode ter infrações de natureza leve ou uma infração de natureza média. O que ele não pode ter é infração grave ou gravíssima ou 2 infrações de natureza média. Portanto, que está correto 1 risquinho e 2 risquinhos. Considere as situações descritas abaixo para responder a questão. E aí, notem que lá embaixo ele pergunta: considera-se atitude responsável? Se é uma atitude responsável, é uma atitude positiva, algo que pode e deve ser feito no trânsito. E só está correto a situação 3. Então, novamente, 1 risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. E só está correto a situação descrita no que tem 3 risquinhos juntos, igual eu escrevi ali para vocês. Então, o 1 que está errado diz que usar o telefone celular
com o dispositivo viva voz enquanto estiver dirigindo. Isso não é uma atitude positiva, tanto que gera uma infração. 2. Atravessar um cruzamento perigoso em alta velocidade quando o semáforo já estiver mudando do amarelo para o vermelho. Primeiro, que não se cruza nenhum cruzamento, não se passa nenhum cruzamento em alta velocidade. E muito menos se o sinal já tiver ficado amarelo, tá? Tem que parar antes da faixa de retenção, que é aquela barrinha que tem antes da faixa de pedestre, e aguardar o sinal abrir novamente. Então, só está correto o 3 ali, que tem um risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos juntos, que diz que procurar uma faixa de pedestre e olhar para os dois lados sempre que for atravessar a rua. Então, essa é a nossa alternativa correta, o que tem os 3 risquinhos juntos. Então, vocês já vão olhar as que tiver 1 e tiver 2, vocês já vão descartando. Com relação às vias terrestres, considere. Então, aqui novamente, temos 3 números romanos. Risquinho 1, 2 risquinhos e 3 risquinhos. A diferença é que nessa questão estão corretos os 3. Então, vocês vão ter um risquinho, vírgula, para separar do outro risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Notem que ele vai ter separação entre um risquinho e outro, não vai ficar tudo junto. Então, um risquinho, vírgula para separar, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Então, diz assim: 1. O CTB considera vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. Basicamente, todo e qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais. A 2 fala que o CTB considera via terrestre as praias abertas à circulação pública. Novamente, via terrestre é todo e qualquer espaço por onde circulem, transitem pessoas, veículos ou animais. E a 3, que também está correta, fala que o CTB considera a via terrestre as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Por exemplo, se você mora num condomínio fechado, aquele espaço ali da entrada do portão até a sua garagem, até a sua casa, até o seu apartamento, é sim uma via terrestre, bem como o estacionamento do supermercado, aquele espaço que você transita dentro do posto de combustível, entre tantos outros, ou seja, todo e qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais é considerado sim uma via terrestre. Com relação ao exame de direção veicular, considere. Agora, ele está falando durante o exame de direção veicular. Novamente, um risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. E estão corretos ou um risquinho só e 3 risquinhos, que é os que estão corretos. Então, o 1 fala que desobedecer a sinalização semafórica constitui falta eliminatória no exame de direção veicular, sim. É uma falta eliminatória. Todas as infrações de natureza gravíssima, como, por exemplo, avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, é considerada uma falta eliminatória durante o exame de direção veicular. O 2, que está errado, fala que o candidato que cometer uma falta grave será automaticamente reprovado. Não, não será. Uma falta grave, ele perde 3 pontos, uma falta média, ele perde 2 e uma falta leve, ele perde 1. E ele pode sim perder até 3 pontos durante o exame. Então, uma falta grave com 3 pontos, ele não vai ser reprovado. Se ele não cometer mais nenhuma infração, ele será sim aprovado. E o 3, que também está correto, o candidato à obtenção da CNH na categoria A. Categoria A é para moto, B é para automóvel, que iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça será automaticamente reprovado no exame de direção veicular, sim.
Por quê? Vale lembrar que pilotar moto ou mesmo levar o garupa sem estar usando capacete é considerado uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, e gera suspensão direta da habilitação. Então, portanto, que estão corretos o 1 risquinho, e 3 risquinhos, e o 2 está errado. Então, vocês sabendo que a 2 está errada, vocês já descartam, já eliminam todas as opções de alternativas que tiver o número 2, porque aí vocês já facilitam para acertar a questão. Essa questão, ela já é um pouquinho mais trabalhosa, porque além de ele dar na coluna da esquerda os números romanos, na coluna da direita ele vai dar número. Então, vocês vão precisar juntar, fazer a correlação. Correlação é juntar. Então, ele diz que na esquerda estão descritas as cores dos fundos das placas: marrom, branco, amarelo e laranja. E à direita, os tipos de placas. Então, ele quer saber a função de cada placa. Então, vamos lá. O número romano 1, ele fala que a placa é marrom. Aonde que nós vamos ter a placa marrom? Lá embaixo no número 4, que são os atrativos turísticos. Então, um risquinho, tracinho 4, tá? Então, essa é a nossa primeira resposta. Se nós acharmos a nossa primeira resposta, nós já podemos descartar todas as demais que não começam com um risquinho, tracinho 4. Isso vai aumentar as nossas possibilidades de acertar a questão. No 2 risquinho, onde tem 2 risquinhos, nós temos a cor branca. Aonde que nós temos as placas de cor branca? Ou qual seja a função das placas de cor branca? Elas têm a função de educar, elas são educativas, portanto, está lá em cima no número 1. Então, 2 risquinhos, tracinho, número 1, branca, são educativas. Nos 3 risquinhos, nós teremos a cor amarela. Todas as placas amarelas, elas são de advertência, elas têm a função de advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Portanto, 3 risquinhos, tracinho 2, que é onde está a palavra advertência. A palavra advertência está no 2. E restou para nós o 4, então quando tiver um risquinho e depois do risquinho a letra V, significa o número 4, que são as placas de cor laranja, que está lá no número 3, que é a sinalização de obra vertical da advertência. As placas de advertência, elas vão ser na cor amarela, porém, elas vão ter uma função especial e trocar para a cor laranja quando elas estiverem sinalizando obra. Pode ser temporária ou permanente. Daí vai ter mais uma outra corzinha, mas eu não vou misturar para não ficar confuso para vocês. Então, o número 4 na cor laranja, né? Um risquinho mais a letra V, está lá no número 3. Então, a nossa ordem ficou: um risquinho, tracinho 4, 2 risquinhos, tracinho 2, 3 risquinhos, tracinho 2, e o número 4, que é simbolizado pelo risquinho mais a letra V, está no 3, ou seja, marrom é atrativo turístico, branco é educativo, amarelo é a advertência e laranja é a sinalização de obra vertical de advertência. Em relação ao meio ambiente, considere. Novamente, temos 3 risquinhos, 1 risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Ele quer saber o que é correto, portanto, são as atitudes positivas. Neste caso, novamente, as 3 estão corretas. Então, vai ficar 1 risquinho, vírgula, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Ele sempre tem que ter a separação entre um risquinho e outro. Pode ser pela vírgula ou pela palavrinha e. Então, o 1 fala que entulhos devem ser transportados para locais próprios, não se deve jogar entulhos nas vias e suas margens. Isso não pode, inclusive atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, ou atirar de dentro do veículo na via objetos e substâncias é uma infração de natureza média com 4 pontos. 2.
dois risquinhos. Em caso de acidente, com transporte de produtos perigosos, químicas, inflamáveis e tóxicos, deve-se procurar isolar a área e impedir que atinjam rios, mananciais e a flora. E 3, o espaço público é de todos, portanto, cada cidadão deve fazer sua parte, mantendo limpo e conservado. Portanto, estão corretos os 3 números romanos: um risquinho, vírgula, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Então, estão corretas todas as alternativas. Lembrem-se sempre que precisa ter a separação entre um risquinho e outro, seja pela presença da vírgula ou pela presença da palavrinha e, como é o caso dessa questão. Novamente, nós temos 3 números romanos, mas neste caso estão corretos 2, então 2 risquinhos e 3 risquinhos. Então, estão corretos 2 e 3. Então, diz o seguinte a nossa questão: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. O 1, que é o que está errado, ele fala que a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via. Gente, nós não circulamos pela esquerda. Nós circulamos, nós transitamos pela direita. Nós fazemos ultrapassagens pela esquerda. Por isso que a 1 está errada. A 2 e 3 corretas. A 2, 2 risquinhos. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feito pela esquerda, sim, com certeza, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB. Sigla CTB é Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Aí, neste exemplo, nessa exceção, nós poderemos ultrapassar pela direita, mas 95% dos casos nós vamos ultrapassar pela esquerda. E 95% dos casos transitar pela direita, porque vai existir a exceção quando for mão inglesa, que aí a circulação será pela esquerda. E a 3, então, 3 risquinhos que também está correta, fala que o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, sim, com certeza. Transitar pelo passeio, transitar pela calçada, você precisará transitar. Quando você for guardar ou tirar o carro da garagem, quando você for no supermercado, no shopping, quando você for abastecer teu carro, são as exceções aonde você vai precisar passar pela calçada e passar pelo passeio. Mesma coisa o acostamento. O acostamento ele não é feito para transitar, mas vai existir uma exceção quando você for entrar, seja para a direita ou para a esquerda, você vai ir para o acostamento para reduzir a velocidade e poder entrar na direita ou mesmo parar e poder fazer a conversão para a esquerda. Alternativas corretas: 2 risquinhos e 3 risquinhos. Ele sempre precisará ter um elemento separando, que pode ser a vírgula ou a letrinha E. E a dica mais importante que eu dou para vocês, a dica de ouro, é vocês irem por eliminatória. Por exemplo, nessa questão, a número 1, ela estava errada. Então, sabendo disso, vocês já irão descartar todas as possibilidades, todas as alternativas que tiver a presença do número 1. Porque vocês sabem que ele está errado, e em muitos dos casos, sabendo apenas a resposta correta da primeira, vocês já conseguirão acertar a resposta. Então, se vocês sabem que a número 1 está errada, vocês descartam todas as alternativas que tiver a presença do número 1. Agora, ao contrário, se vocês sabem que a número 2 está certa, está correta, vocês irão descartar, eliminar todas as respostas que não tiverem a número 2. Porque se a número 2 está certa, vocês irão tirar, descartar todas aquelas que não tiver a presença do número 2. Seguindo essas duas dicas, vocês já têm uma possibilidade de 50 até 100% de chances de
a acertar a questão sempre que cair os famosos números romanos, os famosos risquinhos. Nessa questão aqui, por exemplo, ele fala que a poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se. Então, temos número romano 1, um risquinho, temos 2 risquinhos e temos 3 risquinhos. Então, vamos ler o número 1. A substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição? Sim. A alternativa número 1 está correta. Por quê? Na nossa escalinha de gases, o primeiro e mais poluente de todos é o diesel. Em segundo, a gasolina. Em terceiro, o álcool. E em quarto e último, menos poluente e também menos usado é o gás natural. Então, sim, se eu vou trocar 2 que são bem poluentes por um que praticamente não tem nada de poluição, isso é uma alternativa correta. Então, o número 1 está certo. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra D, que não tem a presença do número 1. Aí o 2, ele fala que o diesel é o menos poluente. Não é. Ele é o mais poluente de todos. O menos poluente e também menos usado é o gás natural veicular, que é o GNV. Agora o diesel, ele é o mais poluente de todos. Então, sabendo que a número 2 está errada, vocês vão descartar a alternativa que tem a presença do número 2, ou seja, a letra B. Então, já descartamos a letra D e a letra B. Nós já temos 50% de chances de acertar a questão. E a 3 fala que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes, sim. Essa é uma alternativa correta. Portanto, estão corretos o risquinho 1 e o risquinho 3. Logo, a nossa resposta correta é a letra C. 1 risquinho e 3 risquinhos. 1 e 3 é a nossa resposta correta, a letra C. Aqui, mesma coisa, temos 3 números romanos e ele fala que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é correto. Lá embaixo, ó, é correto o que consta. 1. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, com certeza é. Sabendo que a número 1 está correta, novamente vocês descartam a letra D, que não tem a presença do número 1. O 2 fala que os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre. Aí vocês param para pensar, o pedestre, ele tem preferência na faixa de pedestre? Tem, com certeza. Na faixa de pedestre, na travessia elevada, ele tem sim a preferência. Então, vocês já sabem que a 1 está correta e que a 2 também está correta. Logo, vocês já sabem, sem nem ler a número 3, que a letra A é a nossa resposta correta. Por quê? Porque só tem 2 alternativas corretas, que é o 1 e o 2. Nós já descobrimos, nós já achamos as 2 corretas. Então, nós já sabemos que a letra A é a nossa resposta correta. 1, risquinho 1 e 2 risquinhos. Aí eu vou contar para vocês por que a 3 está errado, que os 3 risquinhos ali está errado. Porque ele fala que foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização. A palavra vetado é algo que foi proibido, que não é permitido, que o cidadão não pode fazer. E é errado, porque nós, como cidadãos, nós temos o direito de solicitar fiscalização ou mesmo a implantação de equipamentos. Portanto, seguindo essas dicas, fica muito mais fácil para vocês conseguirem ler, entender e acertar sempre que cair questõezinhas falando de números romanos de risquinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo possa abençoar a vida de vocês, que esse vídeo possa complementar os estudos de vocês e que se caírem essas questões com números romanos, seguindo essas dicas que eu dei, que vocês possam acertar
obter o sucesso e serem aprovados na prova teórica de vocês. Gratidão pela presença de todos, por todos que assistiram o vídeo até aqui. Gratidão pela vida dos mais de 17 mil inscritos aqui no nosso canal. E também gratidão por todo o carinho, por todas as mensagens, por todos os feedbacks positivos que eu tenho tido aqui no canal. E claro, de coração, quero desejar a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e um abraço apertado e até o próximo vídeo.